Mateus, no capítulo de número 14, a contar do versículo de número 22. Amém? Você que encontrar, diga amém. Mateus, capítulo número 14, verso de número 22, está escrito assim: E logo em seguir, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E despedindo as multidões, ele subiu para o monte para orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E o barco, porém, já estava bem distante, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Pode se sentar. Eu acredito que aqui o Espírito Santo de Deus já consegue falar coisas extraordinárias do nosso coração. Irmão, estamos falando de um texto de muito fácil acessibilidade. Estamos falando de um texto onde, logo depois da multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus ele vai ordenar. Preste atenção nessa palavra, porque quando o texto bíblico diz que Jesus vai ordenar que os seus discípulos entrem no barco, eu só dou ordem, irmãos, para aqueles que estão sobre a minha autoridade. Eu só dou ordem para aqueles que têm entendimento que eu estou ali naquela posição. E quando Jesus dá ordem, os discípulos de Jesus não querem. Sabe por quê? Porque Jesus está fazendo a primeira multiplicação de pães e peixes e as pessoas estão alegres pelo que Jesus está fazendo. Só que a ordem de Jesus é: entrem no barco. Só que quando Jesus manda eles entrarem no barco, a ordem de Jesus é que eles fossem para o outro lado. Então existe uma ordem de Jesus para que os discípulos fossem para outra margem. E é interessante que Jesus vai fazer isso enquanto ele está se despedindo da multidão, Gerson. Jesus vai se despedir da multidão, ele vai dar uma ordem: entra no barco e vai para o outro lado. Só que em primeira instância, quando Jesus está despedindo a multidão, logo depois de despedir, Jesus vai subir no monte para orar em separado. Presta atenção nisso aqui. Jesus vai orar em separado. E quando Jesus vai orar em separado, a palavra do Senhor vai dizer assim, preste atenção: e caindo a tarde, estava Jesus lá sozinho. Sabe por quê, irmãos? Tem momentos que você vai orar e você vai se encontrar sozinho mesmo. Você vai se ver sozinho mesmo. Você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro e vai se ver sozinho. Jesus sobe em separado para orar sozinho, mas quando cai a tarde ele ainda está sozinho. E agora Jesus vai em direção aos seus discípulos. Só que a palavra do Senhor, no verso de número 24, vai dizer assim: porém, já estava bem distante o barco, sendo açoitado pelas ondas. A ordem de Jesus é que os discípulos fossem para o outro lado. Só que o que vai levar o barco, o que vai tirar o barco da margem são os ventos, são as ondas, é a tempestade. Sabe por quê? Muitas das vezes nós não entendemos o propósito. Aí Jesus diz assim: eu estou colocando um vento, eu estou colocando uma tempestade, eu estou colocando uma oposição para que você cumpra o meu propósito. Aleluia! Os discípulos ouvem a ordem, mas não cumprem a ordem. Aí Jesus vai permitir que um vento, que uma tempestade apareça para quê? Para que os homens possam ir para o propósito. E o propósito é ir para o outro lado. Jesus está usando esse vento e essa tempestade para que a gente possa chegar no propósito. Aí agora Jesus vai olhar para os discípulos distante, sendo açoitado. E a primeira instância, amor, Jesus não vai parar o vento, Jesus não vai parar a tempestade. Sabe por quê? O que para mim e para você é oposição não é oposição para Jesus. O que para mim e para você é dificuldade não é dificuldade para Jesus. Por quê? Porque os homens estão no lugar mais seguro, que é o barco, mas estão sendo açoitados. Jesus está fora do barco, andando sobre as águas. Isso não é dificuldade para ele, porque a minha e a tua dificuldade não é dificuldade para Jesus. Jesus está andando sobre as águas, indo em direção aos seus discípulos. E agora, irmão Gildo, os discípulos vão olhar e, observando, eles se amedrontam. O texto bíblico vai dizer assim, olha só, presta atenção no verso 26. E os discípulos, vendo andando sobre as águas, assustaram, dizendo: é um fantasma, e começaram a gritar de medo. Os discípulos começam a ver Jesus andando sobre as águas e não reconhecem Jesus. E por não reconhecer Jesus, começam a gritar: é um fantasma. Só que o texto vai dizer que Jesus vai dizer assim: opa, calma aí, tenham bom ânimo, sejam corajosos, sou eu. Sabe
por quê? Porque quando a gente está no meio da dificuldade, a gente não consegue enxergar Jesus. Quando a gente está no meio da luta, a gente até questiona, irmã, missionária Ana Cláudia, onde que está Deus na minha vida agora? Onde está Jesus na minha vida? Parece que Jesus não está me vendo. Por que eu estou passando por isso? É isso que os discípulos estão fazendo. Jesus está andando sobre as águas e eles começam a olhar e falam assim, não é Jesus, não. A gente está passando porque onde Jesus está tem calmaria. Se Jesus estivesse aqui de fato, a gente não estaria passando por isso. Só que Jesus está permitindo isso para nos ensinar, irmão. Muitas das vezes Deus está permitindo a luta para nos ensinar. E agora Jesus andando sobre as águas e alguém de dentro do barco vai dizer, Senhor, se realmente é o Senhor, deixa eu ir aí ter com o Senhor. E esse alguém é Pedro. E é aqui que eu quero pregar e já quero até encerrar. Irmãos, está na hora da gente sair da zona de conforto. Está na hora da gente sair do natural e entrar no sobrenatural. Sabe por quê, irmãos? Porque andar sobre as águas é só para aqueles que querem viver o sobrenatural. Andar sobre a adversidade e a dificuldade é só para aquele que quer viver o sobrenatural. Eu estou no culto de libertação, pastor, eu quero viver o sobrenatural. Então sai do barco, anda sobre as águas, sai da dificuldade e começa a andar em direção a Jesus. Pedro ouve Jesus dizer assim, pode vir, Pedro, pode vir. E agora, irmãos, imagina, sabe, eu vou dizer isso aqui, posso dizer? O primeiro passo é sempre o mais difícil. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Sabe por quê? Porque quando você dá o primeiro passo no invisível, você consegue viver o impossível. Aleluia! Pedro vai dar o primeiro passo fora do barco. Irmão Gildo, Pedro Gildo, se eu estou olhando onde eu vou pisar, beleza, é fácil, eu estou vendo onde eu vou pisar. Mas agora ver onde eu não vou pisar. Pedro está olhando para fora do barco, ele olha para lá, é água. Você já viu alguém ficar em pé na água, irmão? Você já andou em cima das águas? Não, Pedro já. Pedro já, por quê? Porque ele antes de andar, ele acreditou que podia. Sabe como é que a gente vê essas dificuldades? Quando a gente acredita que aquela dificuldade não vai naufragar a nossa vida, que aquela dificuldade não vai sucumbir a nossa vida, que aquela adversidade não vai parar as nossas vidas. Pedro olha para fora e ele está aí sobre a palavra de Jesus e ele dá o primeiro passo. Quando ele dá o primeiro passo, ele fica firme. Ele dá o segundo passo. Quando ele dá o segundo passo, ele fica firme. Ele tem coragem de dar o terceiro. Jesus está dizendo para mim e para você, tenha coragem de continuar caminhando. Pastor, mas eu não estou vendo degrau. Pastor, mas eu não estou vendo solidez. Mas continue caminhando, você está caminhando sobre a palavra. Aleluia! Glória! Pedro caminha, só que aí chega um momento da vida de Pedro, eu já fechei aqui. Pedro, ele começa a olhar para os lados. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós confiamos no Senhor, só que muitas das vezes a gente deixa a dificuldade de transpor a nossa visão de Deus. Pedro começa a olhar para os lados e perde a visão de Jesus. E quando ele perde a visão de Jesus, ele começa a afundar. Só que preste atenção nisso aqui. Quando ele começa a afundar, ele vai gritar, Jesus, me socorre. Eu vou falar uma verdade aqui, posso? A gente só grita por alguém que está longe da gente. Pedro está olhando para Jesus e quando ele grita, a Bíblia vai dizer que o Senhor estendeu as mãos e segurou Pedro. Se Jesus estende as mãos, Jesus está longe ou está perto? Jesus está longe ou está perto? Jesus está perto, mas por que Pedro está gritando? Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando a gente perde a visão de Jesus, a gente fica desesperado. Jesus está dizendo assim, não se desespera não, filho, porque eu continuo do teu lado, eu continuo no teu barco, eu continuo na tua vida, você não vai morrer, essa dificuldade não vai te matar, essa dificuldade não vai te impedir, essa dificuldade não vai cessar a tua busca, a tua fé. Jesus estende as mãos, pega Pedro, e agora Jesus vai voltar para o barco. Jesus podia parar o vento e a tempestade quando segurou Pedro, mas Jesus só vai parar o vento e a tempestade quando entra no barco. Sabe por quê, irmão? É necessário que a gente convide Jesus para dentro da nossa vida. A dificuldade só vai parar quando ele entrar na nossa vida. A dificuldade e as lutas só vão parar quando ele entrar na nossa vida. Quando ele entra, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus agora vai dizer para o vento e para a tempestade, cessa. E Jesus vai dizer assim, homens de pequena fé, por que duvidar? A gente não pode duvidar, irmãos. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus eternamente. O Deus que garantiu a vitória no passado é o Deus que garante a tua vitória no presente e a tua vitória está selada nele no futuro, porque ele não perde o controle das nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus?
e dar um ensinamento para aqueles homens. Jesus está dizendo assim: olha só, filho, quando você me permitir entrar no teu barco, eu vou começar a te ensinar coisas que vocês não aprenderam. Eu faço questão de citar, irmãos, que o homem a contar o testemunho do sobrenatural era um no meio de muitos. Sabe por quê? Porque aqueles que estão dispostos a viver o sobrenatural sempre estarão prontos para contar grandes testemunhos. Pastor, eu não estou vendo, está tudo dando errado, parece que estou sucumbindo, mas se você estiver disposto a andar naquilo que você não está vendo, a continuar caminhando no meio da adversidade, a continuar confiando no Senhor, mesmo em dias de luta, você vai contar testemunhos de vitória. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Graças e paz, amados. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o teu like, que você vai nos ajudar a alcançar muito mais vidas e pessoas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e seus projetos.